Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer nos amparando, nos assistindo hoje e sempre. Para nós é uma alegria, né, sempre podermos estarmos aqui na Federação, conversarmos um pouco, e hoje com a incumbência de conversarmos um pouco das atividades da Federação ao longo desses 120 anos, né, desse trabalho de amor, que não se restringe apenas a esses 120 anos de existência da Federação, mas que, conforme nós pretendemos na tarde de hoje demonstrar, é algo que, paulatinamente, de forma concatenada, vem sendo desenvolvido, realizado ao longo da nossa história enquanto humanidade, enquanto espíritos imortais que somos. Vocês me escutam bem, né? Acredito eu. Sim? Ok. Eram tempos extremamente desafiadores para a humanidade, né? Vivia-se momentos tenebrosos de guerra e de desesperança. O Império Romano, sempre tão acostumado a combater, sempre tão acostumado a batalhas extremamente violentas, né, descansava numa calmaria. As nações, as legiões, os povos simplesmente se rendiam, referenciavam a coroa, a águia romana, sem apresentar nenhum tipo de resistência. Por volta do ano 43 a.C., o Império Romano era comandado pelo imperador Otaviano Augusto. E foi um momento de muita prosperidade no Império Romano, um momento esse que sempre causou grandes inquietações, questionamentos aos historiadores que daquele período buscavam ali estudar, em virtude do grande contraste que existia para características do Império Romano e que, de repente, de uma hora para outra, vivenciava aquela calmaria, aquela paz, aquela tranquilidade, antes jamais nunca visto. É um período que a história denominou, chamou da Pax Romana, a Pax Romana. E o que não se sabia é que naquele período a esfera do Cristo se aproximava da Terra, trazendo todas essas bênçãos, todas essas calmarias. E foram encarnando espíritos vestidos, né, com os andrajos de pescadores, ali já buscando trazer as bases necessárias, as bases irrenunciáveis para tudo aquilo, para toda a grandiosidade que se vinha. E a gente para refletir. A aproximação da esfera do Cristo no planeta foi responsável por modificar todo esse clima de insegurança, de incertezas que existiam até então. Então a gente reflete. O que não faria, o que não faz, se nós buscarmos nos aproximar do Cristo, se nós buscarmos trazer para dentro de cada um de nós, mundos íntimos que somos, essa esfera de amor, de paz, de tranquilidade. Instintivamente, o mundo se aproximava, estava no limite, né, de uma transformação moral. Iria chegar o sublime enviado de Deus. E a gente para lembrar uma passagem do Cristo, conhecido como as bodas de Canaã. Essa aproximação do Cristo é justamente essa festa do noivado. Festa do noivado essa, que naquela época era a festa de maior intimidade que existia. Desde o início, o Cristo já mostrava para cada um de nós a relação de intimidade que gostaria de estabelecer conosco. A festa do noivado. Nos convidando a, por meio dos seus ensinamentos de amor, que nós buscássemos estabelecer dentro de nós, realizar dentro de nós, não a transformação da dita água para o vinho, mas a transformação íntima, moral, dentro de cada um de nós. Então, desde o início, o Cristo buscando essa relação de intimidade conosco, nos propõe, por meio dos seus ensinamentos, a realizarmos a revolução, a tão necessária transformação dentro de cada um de nós.
E nesse processo de aperfeiçoamento, nunca estivemos ou nunca estamos sozinhos. Deus é amor. E sempre enviou e possibilitou e deu as melhores formas, os melhores meios para que nós buscássemos essa transformação, essas modificações necessárias. O apóstolo Paulo nos lembra que Deus amou e ama a humanidade de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todos aqueles que nele crescem jamais se perdessem. Assim o Cristo vem com essa missão de implantar no coração de cada um de nós o seu reino de amor, nos convidando a sermos hoje melhor do que fomos ontem, e assim progressivamente. Vem e nos mostra que o trabalho não pode e não deve ser realizado sozinho. Como um de seus primeiros atos, ele busca trazer, aproximar, formar uma equipe, convida aqueles que melhores condições tinham de com ele estar naquela caminhada. Então tem como sua primeira grande missão formar o seu apostolado. Então convida, né? Forma o seu apostolado com essa missão de divulgar, de difundir o seu evangelho de amor. Faz cumprir aquilo que Moisés havia dito anteriormente, né? Acerca da lei divina. Vem nos mostrar, vem nos convidar, vem nos oportunizar, por meio das suas lições, por meio da equipe que forma a divulgação nesse grande projeto de evangelização dos corações humanos. No primeiro momento, os apóstolos andavam e trabalhavam ao lado de Jesus, buscando ali aprender, buscando ali desenvolver conhecimento. Afinal de contas, eu só posso divulgar, eu só posso contribuir, mas para isso eu preciso me preparar. O chamado período de formação. Então, durante determinado período, os apóstolos caminhavam com Jesus, aprendendo, vivenciando, observando o mestre. Em dado momento, o mestre, se virando para os apóstolos, diz: ide e evangelizai a todas as gente. Ide, dai continuidade a tudo aquilo que aprendestes comigo. Divulga, difunde, compartilha todo o conhecimento adquirido. Assim os 12 saem com essa missão de levar o lenitivo, o remédio necessário a fim de curar, a fim de estabelecer as melhorias diante do merecimento de cada um, na perspectiva física, mas, acima de tudo, na perspectiva espiritual, na perspectiva moral. Saem com essa responsabilidade de evangelizar, de ensinar aos judeus que estavam afastados do judaísmo. São etapas. Saem com essa primeira incumbência de trazer de volta aqueles judeus que estavam afastados, né, da sua religião. Dar continuidade ou difundir para além, né, dos judeus, seja para os gentios, caberia um a outro. Aquele que conhecemos como o convertido de Damasco, né? Paulo de Tarso, naquele primeiro momento ainda Saulo, que indo como grande perseguidor aos cristãos que era, tem o seu grande encontro com Jesus. E diante daquele momento, por mais que negasse, mas ele já conhecia e sabia que tudo aquilo que o Cristo falava eram as verdades imodificáveis. Diante daquele momento, ele simplesmente se abaixa e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Porque antes mesmo de Paulo saber, Jesus já conhecia e já sabia a potencialidade que ele tinha. Assim como conhece a potencialidade e conhece cada um de nós, muito mais do que nós próprios nos conhecemos. Então, Paulo sai ou Paulo surge, e antes, mais uma vez, a gente ressalta a importância e a necessidade da preparação para o trabalho. Paulo conheceu Jesus pelos relatos de Simão Pedro, quando naquele momento, lá na casa do caminho, se recuperava das dificuldades físicas. Antes de começar a sua grande jornada, Paulo, ainda Saulo, fica isolado, exilado no deserto de Dan durante 3 anos. 3 anos que foram necessários para que ele pudesse aprender
absorver, vivenciar tudo aquilo que era preciso aprender para poder divulgar. Ou seja, mais uma vez, o período de se preparar, a necessidade de se preparar. Após 3 anos, ele sai na sua grande jornada. Faz 4 grandes viagens, buscando difundir, buscando divulgar, buscando evangelizar a cada coração necessitado. Por cada localidade que passava, Paulo ia fundando igrejas, instituições religiosas, estabelecendo ali, plantando a semente do Evangelho de Jesus. Então, percebam, de modo concatenado, tudo se interliga. As coisas acontecem paulatinamente, sem pressa, de modo organizado, respeitando as etapas e os períodos de cada um de nós. E assim foi se estabelecendo, né, essa grande árvore do Evangelho de Jesus. Então, Paulo sai nas suas 4 grandes viagens, divulgando, plantando, estabelecendo os ensinamentos de Jesus para cada um de nós. Mas na criação, a lei é contínua, a lei é de progresso. E é necessário continuar. Jesus havia dito, né, que rogaria ao Pai que enviasse um outro consolador que pudesse dizer tudo aquilo que foi dito e que fora esquecido ou mal compreendido, mas, acima de tudo, que pudesse dizer algo a mais do que até então foi dito, em virtude, como eu disse, né, das condições que agora já possíveis de melhor compreensão. Um consolador que viesse e com nós permanecesse para sempre. No século XIX, o mundo era um mundo extremamente racional, né? Se vivenciava muito a ciência em exacerbação. Muita racionalidade, o materialismo, de certa forma, preponderava. E isso é interessante a gente até lembrar de Paulo, por exemplo. Paulo, nas suas caminhadas da evangelização, fundou igrejas por onde passou, com exceção de Atenas. Atenas foi a única localidade que ele não conseguiu fundar uma igreja, uma instituição. E aquilo mexeu muito com Paulo, porque Atenas era o centro intelectual do mundo naquele momento. Foi na fonte intelectual de Atenas que Paulo bebeu os ensinamentos. Mas ele não conseguiu fundar uma igreja lá, e aquilo mexeu com Paulo. E aí Estevão, né, diz para Paulo que ele não se preocupasse com aquilo, porque Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais. Estudou muito, aprendeu muito, racionalizou muito, mas esqueceu do sentimento, esqueceu de desenvolver o seu lado moral. E a gente volta para o século XIX, um século extremamente materialista. E é nesse século que, no dia 3 de agosto de 1804, na cidade de Lyon, na França, reencarna aquele espírito com a missão de preparar os novos fundamentos que deveriam servir de base à evolução e à renovação intelectual, moral da sociedade. Hippolyte Léon Denisard Rivail, posteriormente por nós conhecido como Allan Kardec. Então, o espiritismo surge talvez no momento de maior necessidade para a humanidade terrestre, quando o materialismo começava a preponderar. No ano de 1854, já com 50 anos, já um senhor de meia idade, um jovem, né, para os dias atuais, ele tem o seu grande encontro, ou o seu reencontro, como queira, com a grande missão que houver assumido na espiritualidade, de trazer ao mundo a promessa de Jesus, de materializar no mundo aquilo que lá atrás, outrora, Jesus havia prometido, o Consolador prometido, o cristianismo redivivo. Entre 1857 e 1869,
Kardec traz ao mundo, materializa no mundo, algo em torno de 13 obras, entre elas o Pentateuco Espírita. Traz a Revista Espírita, periódico, com 12 volumes, e funda a Sociedade Espírita de Paris, Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, estabelecendo, né, as bases necessárias para os novos adventos que estavam por vir. Não que fosse algo que Kardec estaria a inventar, mas algo que já se fazia presente, afinal de contas são as leis da natureza, mas que até então nós ainda não tínhamos a oportunidade ou o estudo necessário para absorver, para aprender, para observar. E fora preciso toda essa caminhada evolutiva, de maturização de cada um de nós, espíritos ainda nessa caminhada desafiadora, né? E também é interessante observar que Kardec era um homem das ciências, né? Então, como sempre gosto de ressaltar, não era nenhum fanático religioso que cai no seu colo aquelas lições e ele simplesmente acredita e divulga. Não. Até como homem da ciência que era, ele se debruça sobre aquelas informações, sobre tudo aquilo que apresentava-se nas mesas girantes, nos salões de Paris, e percebe que ali existia uma inteligência. Afinal de contas, para as perguntas inteligentes que eram feitas, respostas inteligentes eram obtidas. O que dá uma credibilidade a tudo isso, dá uma credibilidade a todo o trabalho desenvolvido, porque foi fruto da razão alinhada com a perspectiva também moral, oportunizando a cada um de nós as lições necessárias à nossa transformação moral. E repito, são ações concatenadas, não estão isoladas, apesar do tempo, tem uma certa continuidade e uma continuidade lógica. Assim, né, dando continuidade às atividades, ao nosso processo educativo, regenerativo, a ação evangelizadora busca essa educação moral do ser. A educação moral do ser, sendo condição primordial para a transformação do homem. Então, a evangelização, enquanto educação moral, é o elemento-chave necessário para a transformação que nós, seres ainda imperfeitos, nesse processo de evolução, precisamos realizar. Kardec nos afirma que a evangelização almeja, como já dissemos, a formação de seres humanos de bem. Seres humanos de bem. Quando nós chegamos num processo de evangelização, é óbvio que nós gostaríamos que aqueles que aqui estão possam dar continuidade às atividades, possam aqui permanecer, mas de repente saem e não voltam mais. E de repente alguém pode pensar, o trabalho falhou. Mas como Kardec nos lembra, o processo da evangelização é um processo de formação de seres humanos de bem, dentro da casa espírita, mas acima de tudo, fora da casa espírita. O Espírito Emmanuel nos lembra que ao evangelizarmos o indivíduo, evangelizamos a família. E percebam, a espiritualidade já havia nos dito que a família é a célula fundamental da sociedade. Então, a partir do momento que nós nos evangelizamos, a partir do momento que nós trazemos as crianças, os jovens, a partir do momento que nós, adultos, chegamos e estamos em um processo de evangelização, no processo de evangelizarmos, nos evangelizarmos, nós estamos evangelizando a nossa família e, consequentemente, estamos evangelizando a sociedade em que nós nos encontramos. Então, mais do que uma transformação íntima, é algo que reverberará no mundo, nesse mundo que a gente tanto deseja que possa ser modificado para melhor, obviamente. Perpassa, então, pela educação moral. Na lição
do Ceifa de Luz, eu não vou ler, até pela extensão da mensagem agora, mas o Espírito Emmanuel nos lembra exatamente isso. Muitas vezes nós nos preocupamos em nos alimentarmos, isso é óbvio, trabalharmos, obtermos as riquezas necessárias no mundo das formas que nós nos encontramos. E muitas vezes nos esquecemos de tirarmos um momento, uma horinha, 30 minutos do nosso dia a dia, para lermos lições edificantes, para escutarmos uma palestra ou uma mensagem que irá nos dar a serenidade para superarmos os desafios da nossa vida, para nos acalmarmos no trânsito de Recife, tão desafiador para cada um de nós, né? Lembramos do alimento material, lembramos de oportunizar nossas crianças, os nossos jovens, as melhores escolas, os melhores cursos, as melhores viagens, enfim, numa perspectiva material que faz parte da vida, importante e necessário dentro da condição de cada um. Mas será que estamos nos lembrando de ofertar o pão espiritual, de oportunizar a esse jovem, a essa criança, ou a nós mesmos, esse alimento tão importante e necessário enquanto espíritos imortais que somos? Porque as riquezas materiais, elas ficam. A gente muitas vezes vai, elas ficam, às vezes pela própria caminhada da vida elas se vão e a gente fica sem elas. Mas e a riqueza, o alimento que fortalece, que enriquece o espírito? Aquela que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói. Estamos buscando ofertar, estamos buscando nos alimentar desse pão, desse alimento? Fica para reflexão. Emmanuel ainda nos lembra que para doutrinar basta os conhecimentos intelectuais do Espiritismo. Para evangelizar é necessário a luz do amor no íntimo. Para evangelizar é preciso a luz do amor no íntimo. Na primeira bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Vibrar e sentir com o Cristo. Eu posso pegar algo e simplesmente ler, mas diante daquela leitura que eu faço, o que aquilo me desperta, como aquilo me toca, e diante daquilo que eu li, que eu absorvi, que eu aprendi, como eu tenho buscado levar para a minha vida prática isso. No livro Renúncia, Alcione nos lembra que a mensagem do Cristo ela precisa ser conhecida, precisa ser meditada, precisa ser sentida e precisa ser vivida. Conhecida, ela precisa ser divulgada. E é algo que já se vem fazendo, a divulgação. Ela precisa ser meditada, ou seja, diante daquilo que eu absorvo, eu preciso racionalizar aquela informação, eu preciso refletir de um modo criterioso em cima da mensagem que me chega. Eu preciso sentir, ou seja, eu preciso alinhar a razão com a parte sentimental, a parte moral. Precisa alinhar todos esses pontos, é o equilíbrio. O progresso se dá pela asa da moral, mas também pela asa do intelecto. Mas, acima de tudo, eu preciso buscar vivenciar. Preciso buscar viver aquilo que, teoricamente, eu tenho contato. É um convite à nossa transformação. E a transformação, ela perpassa por eu conhecer, por eu entender, mas, acima de tudo, por mais desafiador que eu seja, eu sair da minha zona de conforto e tentar me modificar. Mas tendências todos nós ainda possuímos, mas reconhecê-las e buscar fazer esse trabalho desafiador de olharmos para nós próprios, nos reconhecermos ainda necessitados e falhos, que ainda somos, obviamente melhores do que já fomos. Estamos nesse processo, mas ainda precisamos
e diante de todos esses obstáculos que ainda me surgem, conseguir superá-los, né? Afinal de contas, como é dito, né? O verdadeiro espírita não é aquele que sabe todas as lições, que conhece tudo, que trabalha incessantemente, mas é aquele que busca, né, a transformar-se diante das barreiras que ainda possui. Logo, por evangelizar-se, deve-se entender em aplicar a moral de Jesus, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona em qualquer etapa da vida. Em qualquer etapa da vida. E eu ressaltei o em qualquer etapa da vida, porque embora estejamos em um mês que é voltado às atividades do Departamento de Infância e Juventude, esse processo do evangelizar-se, ele se dá em qualquer etapa da vida. Seja na criança, no jovem, no adulto, no idoso. Afinal de contas, enquanto espíritos imortais que somos, sabemos que a vida continua. Cessa a vida, a existência no corpo físico, na roupagem que hoje nos encontramos. Mas somos um somatório de experiências na nossa caminhada enquanto espíritos imortais, do que já somos e do que somos hoje, do que já fomos e do que estamos sendo hoje. E nesse processo paulatino, estamos aprendendo para sermos melhores hoje e nas próximas, né, caminhadas. Então é algo incessante, contínuo. Então, se tiver com 100 anos, que seja, mas que busque aprender alguma coisa nova. Até há pouco tempo conversávamos ali de uma passagem de Divaldo, né, quando o espírito de Humberto de Campos recomenda que ele faça o estudo do Livro dos Espíritos todos os dias. Porque se durante 100 anos de sua existência, se todos os dias ele abrisse o Livro dos Espíritos para ler, para estudar todo dia, ele aprenderia e observaria algo novo, inclusive física quântica. Então, ou seja, a importância e a necessidade de constantemente buscarmos e estudarmos, mas, acima de tudo, de nos estudarmos. Estuda e estuda-te. Estuda e estuda-te. E dando continuidade, né, à nossa caminhada nessa perspectiva humana, em dado momento, fundaram-se pelo mundo inteiro, de modo simultâneo, várias associações com o intuito de juntar adébitos a fim de estudar. E assim, no dia 8 de dezembro de 1904, ainda com o nome de Centro Espírita Regeneração, surge a Federação Espírita Pernambucana. No primeiro momento, de modo itinerante, as atividades eram realizadas nas casas dos colaboradores, dos voluntários. Posteriormente, se estabelece na Rua da Concórdia, 1533. E ali eu vejo Dona Delma, inclusive, que eu acredito que tenha sido a única que aqui teve a oportunidade de estar lá. Me permitam se eu falhar com alguém. Até que na década de 60, ela se transfere para a sede que nós nos encontramos hoje aqui, na Avenida João de Barros, 1629. Desde aquele início até a presente data, estabelecendo, oportunizando, realizando esse trabalho de evangelização. 120 anos. Do primeiro dia, da primeira atividade, até o presente instante, realizando a atividade da evangelização. Seja pelas atividades dos estudos doutrinários, os grupos de estudos que aqui existem, das obras básicas, né? Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, Céu, Inferno e Gênese.
toda semana, cada dia da semana é dedicado ao estudo de cada uma dessas obras. Grupos de estudos, como o grupo Leopoldo Machado, que é um grupo que se propõe a estudar acerca dos livros da codificação. Às quartas-feiras, o estudo do livro dos médiuns. Estudos das obras básicas. O curso básico, aquele curso basilar, né? Me permitam ser redundante, a fim de estabelecer as bases, né, para cada um daqueles que chegam aqui sem compreender, né, ou sem conhecer tão bem a doutrina. E muitas vezes não querem nem sair do curso de tão bom que o curso é. Mas a caminhada é progressiva, como falávamos, né? É preciso dar continuidade aos estudos. O ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, o curso do MEP, que é o estudo da mediunidade, estudo e prática, da evangelização infanto-juvenil, que começa lá hoje com os bebês e vai até os 25 anos, em paralelo com a reunião pública. Enquanto nós estamos aqui nos evangelizando, as crianças também estão lá evangelizando. A família, né, que faz parte, e tão necessária, como falávamos, né, nesse processo da evangelização. Então, até faço o convite, né, quem tiver suas crianças, seus jovens, sobrinhos, enfim, com a permissão legal, obviamente, dos respectivos responsáveis, tragam para a evangelização, ofertem esse alimento tão necessário. Eu sei que no primeiro momento não vão querer vir, talvez, mas se de repente os filhos, as crianças, os jovens dissessem que não queria ir para a escola, vocês deixariam de levá-los para a escola? São reflexões que a gente precisa fazer. Lembrar a responsabilidade, né, de cada um de nós, pais, seja responsáveis por algum menor que temos a nossa responsabilidade, né? Afinal de contas, quando retornarmos, é dito, né, que Deus perguntará a cada um de nós, né, o que fizestes daquele a quem te confiei? O que fizestes daquele a quem te confiei? As atividades realizadas pelo atendimento fraterno, pelo Departamento de Assistência Social, em todos esses departamentos e todas essas atividades, temos a realização da evangelização. As reuniões mediúnicas. Afinal de contas, a vida continua, como bem sabemos. Alguns chegam na espiritualidade e têm a oportunidade de dar continuidade às atividades ou dar continuidade a estar aqui, né? Quando ainda tiveram a oportunidade encarnados. Alguns chegam pela primeira vez na espiritualidade e recebem, naqueles instantes da reunião mediúnica, as informações necessárias que lhes tocam o coração e lhes abrem, né, a perspectiva de perceber que existe um Deus amoroso e bom, que sempre, todos os dias, todos os instantes, nos oportuniza as melhores chances de redirecionarmos a nossa trajetória evolutiva. É um Deus de amor, né? Numa reunião pública doutrinária, como a que estamos fazendo aqui na tarde de hoje, o que é isso aqui, senão um processo de evangelização? A Federação Espírita Pernambucana, há 120 anos, oportuniza a cada um de nós as lições necessárias para realizarmos as transformações necessárias. Ela oportuniza e nos convida a nos evangelizarmos. Ela oportuniza e nos convida para o nosso agir, para nós buscarmos nos evangelizarmos. Certa feita, Jesus, nosso modelo e guia, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos, se aproximando da cidade de Jericó, se depara com uma multidão.
a multidão eufórica, vendo Jesus, o cerca. E naquela estrada existia um cego que estava à margem do caminho. E a gente lembra, né? Jesus nos diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E esse cego, ele se encontrava à margem do caminho, ou seja, ele se encontrava afastado das coisas santas da vida. Observava a vida de modo passivo. Era um mero telespectador na sua própria história. A vida passava e ele apenas a observava de modo passivo, sem querer se comprometer. Em dado momento, diante de toda aquela multidão, escutando aquela multidão, ele indaga aqueles que ali se encontravam: o que é que está acontecendo? Por que toda essa gritaria? O Messias está passando. E a partir do momento que ele escuta que o Messias está passando, aquilo lhe causa um despertar na sua caminhada. A presença de Jesus na nossa vida. A presença de Jesus na nossa vida. E ele tem a vontade de se levantar e querer ir ao encontro de Jesus. E grita, né? Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E naquele instante que ele grita, a multidão que o cercava começa a querer repeli-lo, afastá-lo. Porque na nossa caminhada, quando nós nos propomos a mudar, muitos são os convites, as portas largas que querem nos afastar da transformação que muitas vezes nós nos propomos fazer. Da mesma forma que vão ter aqueles que vão nos ajudar, vão estender a mão, vão querer nos ajudar, tem sempre aquele do contra, né? Tem sempre o do contra. Que percebendo nossa vontade de querer sair da nossa letargia espiritual, da nossa paralisia, né? Levantarmos, termos o ímpeto de mudar, de querer de redirecionar a nossa caminhada, alguém vai querer chegar e nos puxar, ou dizer, tu vai perder tempo com isso? Dia de domingo à tarde, tanta coisa para fazer por aí, né? Mas é o nosso livre-arbítrio, são as nossas escolhas. No final de contas, independente dos obstáculos, cabe a cada um de nós aqui, né, fazermos ou transpormos os obstáculos que existem. É a questão do mérito, né? Preciso ter mérito também, preciso ter esse querer. Como nos lembra Leon Denis, né? A força mais poderosa que existe no universo é a vontade, é o querer. E diante daquela multidão, ele insiste novamente e grita: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, escutando aqueles gritos, ele se volta, vai até o cego e pergunta: o que tu queres que eu faça? Hein? Que me cures. Que me cures. E a fé dele era tão grande em Jesus que, de fato, ele tem a vista restaurada. Jesus lhe abre os olhos para aquilo que verdadeiramente importa na nossa caminhada. O curar o cego é essa oportunidade que agora ele possa ver, né? Ver o mundo na perspectiva que realmente vale a pena. Modificando o seu olhar para o mundo, modificando a sua postura no mundo. Né? Mas percebam, é um agir, é um fazer. E aí, voltando para o que falávamos dos 120 anos da Federação, ela nos oportuniza e nos convida para que nós busquemos fazer o nosso trabalho de evangelizarmos-nos. Os cursos, as palestras, os passes, enfim, gratuitamente estão dispostos para cada um de nós. Mas qual tem sido a minha postura frente a tudo isso que nos é oportunizado? Como tem sido o meu agir diante de tudo isso que há 120 anos, né, nos vem sendo ofertados? Aproveitemos. Aproveitemos. Afinal de contas, como é dito, né? Para um espírito, a dor mais impactante que existe é a dor moral de perceber que não aproveitou
a oportunidade ofertada. Oportunidades outras, certamente, elas vão existir, porque Deus é amor, como falávamos. Mas o que passou, passou, né? Poderia ter perdido menos tempo, menos sofrimento, mas é o caminhar de cada um de nós. Né? É o caminhar de cada um de nós. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Ao longo desses 120 anos, a gente para pensar, para refletir. Quantos por aqui já não passaram e passam todos os dias? Encarnados e desencarnados. Quantos tiveram a divina oportunidade de que por aqui passar? E é interessante observar os diversos meios que nos trazem, né, a esta casa ao longo de 120 anos. Eu não estava nem aqui no script, mas quando eu vinha para cá, eu lembrava da história de Seu Lírio, por exemplo. Seu Lírio é um trabalhador incansável dessa casa, presidente durante vários anos, já desencarnado, né, mas continua aqui firme nas atividades. Seu Lírio chega a essa casa trazendo uma funcionária, a sua funcionária, que naquele momento estava com problemas, ou seja, estava com a mediunidade desajustada. Né? Ele traz a sua funcionária aqui, consegue se entender, né, o que de fato acontecia e, digamos assim, consegue resolver, né, aquela dificuldade que ela estava enfrentando. A moça veio e foi. Seu Lírio, que apenas trouxe, que a acompanhava, aqui permaneceu e permanece até os dias de hoje. Muitas são as histórias, muitas são os caminhos, né, que nos trazem a esta casa, né, ao longo desses 120 anos. Quantos não são os relatos, né, dos encarnados que nos falam, nos dizem que aqui chegaram, como aqui chegaram, né? E aqui tiveram essa oportunidade de ouvir ou de reencontrar-se com Jesus. Quantos são os relatos daqueles desencarnados que nos afirmam que se sentiam perdidos, afastados, sem um caminho, há muito tempo sem ter o que fazer, enfim, e são atraídos pela grande luminosidade que essa casa possui, como grande farol no redirecionamento das almas. Né? Então, temos os relatos dos encarnados e dos desencarnados. E, por fim, já caminhando, né, para os nossos instantes finais, a gente lembra mais uma vez da figura de Jesus. Em especial, em específico, no momento do repartir o pão. Acredito que todos lembrem dessa passagem, né? Do Mestre Jesus seja reunido com os seus apóstolos na última ceia. E me lembro também daquele momento que Jesus estava com os discípulos, os caminheiros de Emaús. E já que temos tempo, vou narrá-lo aqui. Haviam dois viajantes, pouco tempo após a crucificação de Jesus, que estavam na estrada a caminho de Emaús. Os dois caminhavam tristes, né? Afinal de contas, Jesus havia sido crucificado há pouco tempo. E em dado momento dessa caminhada, aparece um outro viajante, que me indaga se poderia viajar com eles. Eles aceitam o convite e vão ali conversando. Eles, sem entender, começam a sentir uma paz íntima, uma alegria por aquele viajante que ali se aproximava deles. E foram os três ali conversando, alegres, até que chegam à hospedaria. A estrada era uma estrada perigosa. E Jesus os acompanhava até que estivessem em segurança na hospedagem, na hospedaria. Constantemente Jesus está conosco, né? E palavras minhas, né? Não sossega até que nos ponha em segurança, ou que nos dê a segurança, a calmaria ao nosso coração.
ele deixa os viajantes lá e iria seguir seu destino. E um dos viajantes chega até a porta e diz: não, não vá, está muito tarde já, é perigosa a estrada, permaneça aqui conosco. Aceita o convite e vão jantar, vão à ceia. Sentam cada um em um lado da mesa e aquele viajante, que até então eles não sabiam que era Jesus, na cabeceira da mesa. Eis que ele pega o pão e reparte o pão. Naquele instante, os viajantes, erguendo a cabeça, percebem que se tratava de Jesus. Somos nós. Constantemente Jesus está ao nosso lado, nos dá as melhores oportunidades, mas nós não conseguimos percebê-las até que algo, nos desperte ou nos possibilite nós modificarmos o nosso olhar e perceber a presença de Jesus todo aquele tempo conosco. Jesus reparte o pão e eles não conseguem mais enxergá-los. Ao longo dos 120 anos, é exatamente isso que a Federação Espírita Pernambucana vem fazendo, repartindo o pão, ofertando, compartilhando, irradiando o Evangelho de Jesus para todos os corações. Aos 120 anos, é exatamente isso. Evangelizando, ofertando, nos oportunizando, que por meio das lições inesquecíveis do Mestre Jesus, nós possamos absorver, mas acima de tudo, buscar vivenciar esse Evangelho de amor. Buscarmos nos transformar, buscarmos sermos hoje melhor do que fomos ontem, e assim progressivamente. Tendo essa certeza que Deus é Pai de infinita bondade e não desampara nenhum dos seus filhos. Portanto, espíritas, mergulhai raciocínio e atenção nas obras que vos dão a libertação interior. Espíritas, não sejais como o vento que passa com pressa despreocupadamente. Espíritas, não brinqueis de viver. Unamos esforços a fim de concluir a obra, para que quando o Pai voltar, encontre-a acabada. Assim, nesses instantes, só nos resta agradecer. Agradecer a cada um de vocês que conosco aqui estiveram nesta tarde, os encarnados e também os desencarnados, aos que nos assistem pelas redes sociais. Agradecer a esta casa, os seus trabalhadores abnegados, devotados, e que incessantemente se esforçam para que essas atividades, apesar de todos os desafios que possam existir, ela possa continuar. E 120 anos são muitos os desafios, mas estamos aqui, firmes e fortes. Então a gente agradece, a equipe material desta casa, bem como aos desencarnados, trabalhadores dessa casa, alguns lá desde os primórdios, mas que aqui ainda permanecem. E muitíssimo obrigado à Federação Espírita Pernambucana, por tudo, por absolutamente tudo que ela ofertou, oferta e certamente continuará ofertando a cada um de nós. Muita paz a todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.